Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Eribeus. Eu vou fazer uma tiragem de tarô pro seu momento. Eu já embaralhei as cartas. Eu vou só cortar. É uma leitura mais voltada para autoconhecimento, ou algo que você precisa esperar mais, ou algo que você precisa saber no momento. Tô colocando só uns cristalzinhos aqui, mais perto. Vamos lá, o que eles precisam saber? Ou o que eles precisam... Eles precisam saber que eles não estão vendo, não estão prestando atenção, ou não sabem no momento sobre eles mesmos, ou sobre alguma situação oculta. É. Nossa, já começou pesado. 7 de espadas com 5 de espadas. Do que estamos falando? De espadas. Mais uma. Do que estamos falando? Esse rei de espadas. Sacerdotisa. Cavaleiro de copa, do diabo, a lua. O 7 de espadas com 5 de espadas. O rei de espadas. E a sacerdotisa. Aqui eu tô sentindo uma coisa de muito... Tem muitas espadas. Tem 3 cartas de espadas e uma sacerdotisa. Aqui eu tô claramente vendo como que se a sua própria mente ou a sua própria cabeça estivesse cortando ou limitando ou podando um crescimento seu. Ou talvez a sua intuição. Eu vou jogar com esse baralho. Tarô, clarifica pra mim a sacerdotisa. Clarifica pra mim a sacerdotisa. Mais uma. É como se sua mente, os seus pensamentos estivesse cortando, sabotando todo um crescimento e uma estruturação espiritual. Aquela famosa frase de intuição ou paranoia.
E aí você meio que tá cedendo para as paranoias. Talvez, bom, eu vou tirar mais uma. Clarifica o 5 de espadas. É. Mais uma 5 de espadas. É como se você estivesse lutando contra algo, se defendendo de alguma coisa. E aí você não consegue acessar essa intuição. Eu tô sentindo muito. Como se você estivesse se negando a passar uma imagem. Ou se recusando a se ver de alguma determinada forma. Ou como se você simplesmente não estivesse conseguindo. O que é isso que está sendo reprimido? Ou isso que está sendo ignorado? Afastado? O que é isso que eles estão lutando contra? Mais uma pra roda da fortuna. Nem quer cair a carta. Pode ser que você esteja lutando contra um próprio conflito interno. É como se você não estivesse aceitando um conflito, uma traição ou uma autossabotagem. Isso clarifica pra mim a roda da fortuna. Uma rejeição. Roda da fortuna. 8 de espadas. Aqui tem o 9 de espadas. Roda da fortuna, 8 de espadas. Aqui é como se você intercalasse entre um conflito interno e uma rejeição desse conflito. Só que quando você faz isso, você meio que não lida com ele. Quando você tá no conflito, você. Ele vem, é como que se ele viesse. E aí você, tipo, entende, ah, tô em conflito. Aí você rejeita. E aí você não lida com ele da forma adequada. E aí você fica meio que cego ou travado. Travado nessa coisa de prender ele. É tipo jogar sujeira pra debaixo do tapete. É tipo ver a sujeira solta na sala, tipo, esparramada no chão. Aí você fica, tipo, com conflito com aquilo. Aí você joga ela pra debaixo do tapete. E aí você fica, tipo, meio que conflito, porque você tem que manter ela lá e fingir que você tem que ignorar, fingir que você não tá vendo. Só que só de você fazer isso, você já, tipo, entra em outro conflito. Então, se você tá com conflito, com seu próprio conflito, que você tá ignorando. E é isso meio que tá te sabotando. Olha. É como se você estivesse tentando sair por cima
eu saí de uma situação, só que de uma forma que não vai rolar, entendeu? Uma situação interna. Mas o que é esse conflito? Dois de espadas. O que é esse conflito? Temperança. Clarifica-se dois de espadas. Nossa, fui parar pra ver. Aqui tá o valete. Valete não, cavaleiro de espadas. E aqui no outro baralho, cavaleiro de espadas. No fim do deck. As duas cartas. Dois de espadas, a temperança. Nossa, aqui tá muito caricato, tá ligado? Sabe aquela imagem do diabinho no ombro de um lado e o anjo do outro lado? E tipo você no meio. É como se você tivesse entre o vício, a obsessão e a harmonia, tipo a paz, o equilíbrio. E você não tá querendo escolher, ou você não tá sabendo escolher. Você não tá conseguindo enxergar qual que deve escolher. O que é muito esquisito. Porque eu, eu tenho a sensação de que você tem uma certa consciência do que é. Só que é aquela consciência de que você olha e disfarça, sabe? Tipo, rapidamente. Quando a gente olha para um problema e a gente, tipo, sabe quando você olha para uma pessoa e aí a pessoa olha para você e você desvia o olhar rápido para disfarçar? É essa a sensação que tem aqui. Só que para um problema, alguma questão interna. É essa a sensação que eu tenho, que você, tipo, olha pro problema, você vê que ele tá ali, só que aí você disfarça rapidamente e se convence de que não tem nenhum problema. É tipo, você colocou a sujeira debaixo do tapete, e aí você sabe que ela tá lá e você olha, tipo, pro tapete de forma distraída, você tá distraída, você acaba olhando pro tapete, e aí você fala, tipo, a sujeira tá lá e você, tipo, se distrai com uma outra coisa. Tipo, vai, para pra assistir a TV, para pra fazer outra coisa. E é estranho, porque eu sinto que você já sabe o que é. Porque eu não tô conseguindo olhar, ver de uma forma clara o que seja. Eu só consigo ver que é um conflito, algo que você tá preso, que você é meio, algo que te traz uma certa sensação de vício. Então, a primeiramente pode não ser algo ruim, ou é algo que você tá tão acostumado que você tipo só convive com isso e você não percebe que é algo que te traz conflito, que te traz uma sensação de é estranho. Vou tirar mais carta. O que mais? O que eu preciso saber sobre isso? O que mais? O que
E aí é que eu acabei não falando, né? Mas tinha o Cavaleiro de Espadas no fundo dos dois baralhos. Que significa ir adiante, né? Em frente, seguir em frente na batalha. Significa esse sair do muro dessas duas cartas. Se posicionar e lutar. Tipo, escolher um lado. Tipo assim, ou você ignora completamente a sujeira. Só que ela vai voltar, né? Ela vai ficar ali. Você vai ter que limpar de qualquer jeito. Ou você simplesmente tira ela de lá. Tipo, ou você chega e vai falar com a pessoa que você tá olhando e disfarçando. Ou você desiste, ou finge que nada tá acontecendo. E aí você meio que perde a oportunidade. Mas pra cada pessoa isso vai ser uma coisa diferente. Então, vê aí o que faz sentido. A lua, o rei de ouros e a torre. A lua. É. A lua, o rei de ouros e a torre. Clarifica pra mim o rei de ouros. Ah, tá, voltou a temperança. A justiça. Clarifica a lua pra mim. Clarifica a lua. Aqui tem um conselho para uma reflexão de parar e olhar pro que é justo. Algo de parar e refletir se você tá sendo justo. Algo de analisar os seus valores, talvez. Tem tipo um convite a uma análise. Porque, que nem eu falei, a sujeira ela vai ficar lá e uma hora você vai ter que limpar. E isso aqui é a torre caindo e vindo. E a própria justiça fala disso. Tipo assim, vamos supor que, sei lá, você é uma criança e você mora com sua mãe. E aí você escondeu a sujeira debaixo do tapete. E aí uma hora sua mãe vai ver que tá suja, que a sujeira tá lá e vai mandar você limpar. Só que ela não vai mandar você limpar calmamente, né? Ela vai simplesmente ou gritar com você ou brigar com você. E aí no sentido do olhar pra uma pessoa e desviar rapidamente é. Você não tá tipo gerando uma expectativa na pessoa. Porque, né, as pessoas percebem. E aí, tipo assim, você não tá criando uma expectativa. Ou fazendo a pessoa criar uma expectativa e depois não fazendo nada. Bom, tem essa questão aqui. Clarificatório. Ator. É, eu acho que isso é muita carta. Muita carta. Clarificatório. Vou tirar uma de cada baralho. Pra clarificar a torre pra finalizar.
Valete de espadas. Glorifica a torre. Pra finalizar aqui. Nossa. Ai, caralho. Quase, mas quase caiu as duas cartas no fundo do. Ela tá aqui, ó. Eu tinha visto ela antes. O mundo. Bom, enfim, se é um quase, então não é o que foi. Tá. Valete de espadas com um mago. É tipo assim. É como se você tivesse tudo que é necessário para resolver um conflito. Você tem, vamos dizer, a boa comunicação. Você tem a disposição. Você tem o emocional pronto. O mental preparado. Aqui é como se você tivesse tudo certo para resolver. Essa questão de autossabotagem é como se você tivesse tipo a pá e a vassoura. Você tem a faca e o queijo na mão, a pá e a vassoura na mão para resolver. Se for um caso de falar com alguém, é só tipo. Eu não vejo que tem dificuldades, tem bloqueios. Só os que você já coloca, né? Os bloqueios internos. Ou talvez a dúvida, a vergonha. Ou não querer se posicionar, não querer se comprometer. Talvez seja isso também. Mas aqui é como se você tivesse tudo para conseguir manifestar alguma coisa. É como se você só tivesse que querer escolher entre realizar e obter e não realizar e não obter. É isso.